Fala galera, Lance TV aqui mais uma vez, com um cara muito especial, muito querido. Há cerca de 5 meses, a CBB resolveu dar uma nova roupagem para o basquete brasileiro. E para esse desafio, ninguém melhor, José Neto, 6 anos de Flamengo, Campeonato Brasileiro, Liga Sul-Americana, Mundial de Clubes. Neto, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer. Todo carinho de sempre. Fala pra gente um pouquinho o que te motivou a aceitar esse desafio, o que te fez estar aqui com as meninas, estar nessa jornada nova aí. Bom, acho que quem acompanha um pouco da minha trajetória, da minha história, sabe que eu sempre fui movido muito a desafios, né? Então, todos os clubes que eu passei, sempre eu cheguei com um propósito de talvez mudar a situação que estava acontecendo. E aí, acho que é uma coisa que me move muito, né? É justamente esse desafio de mudar, de transformar a situação que existe. Agora com a seleção feminina não foi diferente. Eles me chamaram para mudar não só aquilo, a transformação não só dos resultados, mas realmente mudar um pouco essa característica de colocar um técnico do masculino que já tem uma história e resultados e êxitos no masculino, agora vir para o feminino. Eles tinham essa expectativa, essa proposta. Eu achei bastante interessante, acho que é uma coisa que eu precisava também me motivar para minha continuidade de um trabalho no basquete. E acho que serviu muito, acho que estou muito feliz por estar aqui trabalhando com a seleção brasileira feminina. E isso é o que me move, são os desafios. Deixa eu te perguntar, desde o primeiro momento, desde que você chegou na seleção, você deixou claro que seu objetivo era resgatar aquela tradição do basquete feminino brasileiro. Início, 5 meses de trabalho, 2 campeonatos muito importantes. Como é que está esse início? Como é que está essa jornada? Está dentro do que você esperava? Como é que está esse início? É um desafio grande por conta disso, né? O Brasil tem uma história no basquete feminino que é ter sido campeão mundial. Pouquíssimos países do mundo foram campeões mundiais de basquete feminino, e o Brasil um deles. Então é um compromisso e um desafio pesado, vamos dizer assim. Mas esse é o propósito, né? Da gente fazer realmente, não só voltar a ser campeão mundial, eu acho que isso é uma consequência de um trabalho que é feito. Eu acho que hoje em dia também é muito difícil. Hoje o basquete internacional, tanto masculino quanto feminino, as diferenças elas são muito estreitas entre você ir brigar por uma medalha e você ficar totalmente fora, nem classificar, né, para uma competição. Porque é muito competitiva, as diferenças são muito pequenas. Então eu acredito que, além de você obter resultados, né, de medalhas, de títulos, acho que é importante você fazer com que tenha uma massificação do basquete, principalmente do basquete feminino, onde já tem uma história, né, uma história grande no Brasil. Então é isso que me move, é isso que eu passei para as meninas também, de que elas tinham essa missão de elas serem referência de uma transformação da modalidade. Eu acho que elas entenderam bem, né? Porque a dedicação é muito grande, elas são extremamente comprometidas com o trabalho, então isso é o que vem dando certo. Agora, início de jornada, 2 campeonatos, 2 pódios. O ouro no PAN depois de 28 anos e depois a medalha de bronze na Copa América. É uma responsabilidade a mais ou é uma motivação a mais, tanto para o grupo, tanto para vocês da comissão? Eu acho que são as duas coisas, né? Primeiro, é lógico que um resultado que são resultados que motivam muito a gente continuar esse trabalho. A gente sabe como é difícil, né? A gente ter uma transformação e logo nessa transformação, logo no início dessa transformação, a gente já conseguiu um resultado tão expressivo como foi o ouro do PAN. Acho que isso é um gás muito forte que a gente tem para que a gente possa continuar. Depois a gente jogou a Copa América com as equipes mais preparadas, né, para jogar contra a gente deixou de ser surpresa. Que nem eu brinco muito assim, a gente tira o coelho da cartola uma vez, a segunda já fica meio sem graça, né? Todo mundo já sabe que vai sair o coelho ali, então você tem que mudar, você tem que colocar talvez uma outra situação para que você consiga surpreender. E foi o que a gente fez também na Copa América. Então acho que a gente, além das equipes já conhecerem a gente conseguiu manter aquilo que a gente estava fazendo de bom, agregar novos valores e novas maneiras de poder estar jogando. E acho que isso deu certo. A gente teve uma Copa América que eu considero uma de êxito, porque você perder para Estados Unidos e Canadá na América, eles jogando com as melhores equipes, é muito difícil, é complicado. Aí você fala assim, pô, mas no PAN ganhou. Tudo bem, no PAN eles foram com um time, não era o melhor que eles tinham. Mas acho que também já fica um recado, né? Porque todo mundo fala assim, mas ganhou o PAN porque Estados Unidos e Canadá não foi com as melhores equipes.
mas também já ficou recado, ou eles vão com as melhores equipes ou eles vão perder. Eu acho que essa fica uma mensagem importante. E depois na Copa América a gente conseguiu jogar, né, com uma equipe como os Estados Unidos, com todos os jogadores que têm uma qualidade muito, talvez maior, uma experiência maior. A gente está falando de uma equipe que é atual tricampeã mundial, né? Então a gente fala de Estados Unidos dessa maneira. E o Canadá, que também é uma equipe fortíssima, tem uma maneira, né, de jogar já bem consolidada, que vem com um trabalho já de bastante tempo, desde a base. Então essas meninas que jogam hoje no adulto, elas vêm com um trabalho consolidado, né, desde categorias de base até chegarem agora. Então elas sabem muito bem como é a maneira de jogar e a gente conseguiu enfrentar de igual para igual essas equipes. Agora a gente tem que pensar nessa próxima etapa aí, que temos que conquistar tudo de novo, né? A gente não começa 20 pontos na frente, a gente não começa tendo que já com uma medalha no peito, não, a gente vai ter que conquistar tudo de novo para que a gente consiga seguir em frente aí nessa trajetória. Você falou de uma coisa muito interessante, que é o trabalho de categoria de base. Recentemente a gente viu que você está acompanhando também os treinos das seleções de base. Como é que é esse diálogo, como é que é essa conversa? A gente tem hoje campeonatos por todo o Brasil, né, que é muito mais clubes na categoria de base do que no adulto às vezes. Então como é que é o seu olhar para isso? O que você acredita? O que você vê de importante? Como é que isso te ajuda e te faz nas conversas com a comissão técnica que está montando o seu grupo? Bom, quando a gente fala de tentar transformar, né, a situação que existe e uma situação de médio e longo prazo, a gente não pode esperar chegar lá na frente para saber se deu certo ou errado. A gente precisa de ações imediatas. E essa foi a minha primeira conversa com a confederação, né? Se eu poderia ter essa liberdade de poder agir também nas categorias de base, que eu acho que é fundamental. Se eu quero ter um resultado aqui a longo prazo, eu tenho que pensar quem está jogando agora, para que daqui a alguns anos ela possa estar na seleção adulta. Então a gente tem que estar dando uma formatada nessa maneira de trabalhar. Eles me deram total liberdade para isso, então essa gestão está me dando muita liberdade para eu poder agir também nas categorias de base, de formar as comissões técnicas, de colocar as pessoas trabalhando com essas categorias de base. É lógico que daqui para frente, é pouco tempo, você falou, né, são 5 meses aí, mas eu acredito que daqui para frente a gente também vai querer estar agindo um pouco mais junto aos clubes, que é onde tem, na verdade, essas meninas por muito mais tempo. E também com as meninas que estão fora do Brasil, que são muitas, né, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente está fazendo um mapeamento de tudo isso, a gente já tem um controle, a Adriana, ela já conhece muito bem, a Adriana é a gestora do basquete feminino, então ela já tem todo esse controle, a gente está trabalhando muito bem. Então acho que é uma coisa que eu acredito muito que dá o resultado, né? Porque a gente está colocando, por exemplo, pessoas que estão trabalhando com as categorias de base, que trabalham também com a adulta. Por exemplo, o Vigil, que é meu assistente, ele trabalhou com a Sub-16. O Camargo, que é meu assistente também, está trabalhando com a Sub-17. Então a gente está fazendo um elo aí, onde a gente consegue colocar pessoas que estão trabalhando no adulto, vendo a mentalidade e a proposta de trabalho que a gente tem e tentando colocar isso também nas categorias de base. Você falou de uma coisa importante, que é a liberdade que a confederação está te dando para realizar esse trabalho. Acho que além da liberdade é muito importante o suporte. Hoje a gente está aqui na Arena Carioca 2, muita gente conhece, é um legado olímpico, né, do Rio de Janeiro, das Olimpíadas que teve aqui, e ano que vem, mais um ano de Olimpíadas, que vocês vão nessa luta. Como é que está o suporte, como é que está a preparação de vocês quanto a essa relação da confederação com a seleção em si? Desde o primeiro dia que a gente começou o trabalho, eles sempre deram o melhor suporte. Ah, mas treina há pouco tempo, mas isso é o mundo, tá assim. O calendário mundial é com pouco tempo mesmo de treino. Dificilmente alguma equipe tem muito tempo de treino junto, porque as meninas jogam nos seus clubes, né? E o calendário hoje internacional a gente sabe que é um calendário amplo. Então a gente tem que ir somando. Cada etapa de treinamento a gente tem que fazer com que seja um processo de um trabalho desse médio e longo prazo que a gente quer fazer. Então todo o suporte está sendo dado. A confederação não está medindo esforços para dar para a gente as melhores condições, lógico que buscando parcerias, né, junto com o Comitê Olímpico. E hoje a gente está aqui, que é como você falou, é um legado olímpico, é uma quadra onde a gente está treinando com as melhores condições, perfeitas, específica para a gente vem a hora que a gente quer, o momento que a gente quer. Isso aqui está sendo usado só para a seleção brasileira feminina. A gente tem uma academia aqui no próprio complexo, a gente tem uma academia onde elas fazem um trabalho de força, a gente tem um hotel aqui na frente que a gente pode vir até caminhando. Então acho que são situações ideais que qualquer técnico gostaria de ter no seu time.
eu acho que isso aí é um grande passo para que a gente consiga evoluir também dentro desse cenário internacional. Agora, a gente acompanhou o seu treino aqui hoje, a gente viu como é que é bacana a sua relação com as meninas. Qual é essa diferença? Você que teve toda uma trajetória, né, treinando basquete masculino, agora chegar e ver uma outra realidade, quer trabalhar com as meninas aqui. O que você vê de diferente, mais interessante, mais curioso nessa relação? Muita gente me pergunta isso, né? E eu falo que, me perguntam, como é que é bom, é ruim? Eu acho que não é nem melhor nem pior, eu acho que é diferente, acho que é distinto, né? Acho que são duas situações, dois grupos, o masculino e o feminino são dois grupos que a gente tem que a maneira de lidar é diferente. É claro que os conteúdos, eles são os mesmos, mas, porque na verdade tudo é basquete, mas a maneira como você passa as informações, na maneira como você interage, acho que é diferente, acho que é distinto, né? Até pelo momento também. Acho que a gente está querendo colocar uma maneira, uma proposta nova. Então a gente tem que colocar de uma maneira que elas entendam, que elas aceitem, que elas consigam executar. Porque na verdade eu não vou fazer nada, né? Eu não faço cesta, eu não marco, eu não dou toco, eu não passo a bola. Quem faz tudo são elas. E eu acredito que elas têm que entender o propósito daquilo que a gente está pedindo para que elas consigam executar com excelência. E eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que elas estão evoluindo bastante nesse sentido. Eu acho que isso está surtindo bastante efeito. E uma coisa bastante interessante também é que as etapas de treinamento elas são curtas, mas o contato com elas é contínuo, né? Então a gente tem, por exemplo, o Diego, que é o preparador físico, ele tem um grupo com elas que ele fala diariamente, onde ele passa toda a programação para elas fazerem também fora dos treinos da seleção. E mas elas estão no clube, o contato com os próprios preparadores físicos, o meu contato com os técnicos é um contato constante. A gente quer ter uma proximidade muito grande. Hoje mesmo a gente vai ter aqui início de mais uma vez, né, a terceira vez que a gente está fazendo, porque é a terceira etapa, a possibilidade de trazer técnicos e preparadores físicos para acompanhar. A gente vai fazer um grupo de estudo onde eles acompanham o que a gente está fazendo, a gente passa para eles exatamente tudo aquilo que a gente está fazendo, a gente tem reuniões depois fora do treino, não só que eles vejam o treino, mas que eles entendam o porquê que a gente está fazendo. Acho que essa é uma maneira da gente ter uma interatividade entre o que acontece na seleção e o que acontece fora da seleção. Acho que isso é na parte técnica e acho que é na parte de relacionamento também. Então acho que o relacionamento está sendo muito saudável e acho que a gente vai evoluir muito com isso. Agora, deixa eu te falar, dois torneios, 2 campeonatos muito importantes, o de êxito, como você falou, e agora a gente tem o pré-olímpico, que é assim o grande foco, né? Botar o Brasil novamente nas Olimpíadas, botar o Brasil novamente no topo. Como é que está a preparação? O que você pode falar para a torcida, para os amantes do basquete esperarem da seleção brasileira? Bom, o caminho é um caminho longo, né? A gente começou lá no Pan-Americano esse processo de trabalho, mas que também não valia nada para a classificação dos Jogos Olímpicos. Depois a gente teve a Copa América, que na verdade ela só eliminou duas seleções para que não participassem agora do pré-olímpico das Américas. A gente tem que jogar esse pré-olímpico das Américas para classificar, para jogar um pré-olímpico mundial. E que dali vão sair, na verdade, as equipes que vão para a Olimpíada. Na verdade, tem 2 equipes classificadas para a Olimpíada hoje, que é Estados Unidos, que é campeã mundial, e Japão. Mas ninguém está classificado. Tudo vai sair desse pré-olímpico mundial. E o Brasil quer participar desse pré-olímpico mundial e quer ter a chance de poder brigar por uma dessas vagas para estar em Tóquio. Essa é a mentalidade. É muito difícil, a gente sabe que a gente vai concorrer com equipes que estão se preparando há mais de 4 anos. Você falou que a gente está se preparando há 5 meses, né, com poucas etapas de treinamento. E tem equipes que estão trabalhando há mais de 4 anos, pelo menos 4 anos. Mas acho que a gente está evoluindo como equipe, a gente está avançando. É difícil? É muito difícil. Não é difícil, é muito difícil. Mas a gente acredita nessa possibilidade, a gente está treinando para isso. A gente está treinando para que a gente consiga uma dessas vagas. E agora é enfrentar passo a passo. Primeiro agora a gente buscar essa única vaga que tem no nosso grupo, né, porque os Estados Unidos já está, então Brasil, Argentina e Colômbia disputam mais uma vaga para poder jogar o pré-olímpico mundial e aí a gente continuar com o nosso planejamento para essa competição. Agora, para encerrar, todo mundo está vendo como está sendo a evolução da seleção, o que você está conseguindo implementar aqui. Agora, o que a seleção brasileira está implementando para você? Depois de tantos títulos, uma trajetória vitoriosa, tanto como atleta como treinador, o que você pode falar assim que a seleção está te trazendo hoje? É uma coisa incrível, assim, me motiva muito a trabalhar no dia a dia, quando eu vejo o esforço que elas têm, quando a dedicação que elas estão tendo, a disciplina que elas estão tendo, o quanto elas querem realmente fazer com que as coisas que a gente está propondo, elas realmente aconteçam, é extremamente gratificante e motivante. Bom, deu para ver, acho que no primeiro jogo lá contra o Canadá, no Pan-Americano, que
foi difícil de segurar a emoção, né? De a gente ter conseguido ganhar do Canadá, que há muito tempo o Brasil não conseguia ganhar do Canadá, e ganhar de uma forma assim brilhante como foi, né? Jogando bem, que isso é importante. Eu falava para elas assim, ganhar ou perder é uma consequência, a gente vai se preparar para jogar bem. Então quando a gente vê as meninas jogando bem, entendendo e elas felizes com o resultado, de elas estarem se sentindo bem, acho que isso é extremamente gratificante, isso está agregando demais. Não só, acho que para o meu lado profissional, né? Porque sair do masculino de uma certa maneira com bons resultados e agora vir para o feminino e continuar tendo esses resultados, é uma coisa que me deixa bastante feliz. A gente vê essa mudança, essa melhora das jogadoras e a capacidade da gente poder melhorar a pessoa também. Então a gente vê as meninas mais felizes, a gente vê elas mais se sentindo mais capazes. Acho que isso é uma coisa que agrega demais pessoalmente. Neto, obrigado mais uma vez. Todo mundo do Lance agradece muito. Muito sucesso, muita sorte, que venham muitas outras vitórias. Obrigado, é um prazer.